Olá, pessoal! Eu sou a professora Laís e nós vamos dar continuidade à disciplina de língua inglesa. Hoje nós vamos falar sobre um assunto gramatical. A gente já tratou de alguns textos que se encontram no livro de vocês, nas atividades anteriores, e hoje nós vamos falar de uma questão mais estrutural da língua, bem devagarzinho, para que a gente não perca o entendimento deste conteúdo. Este conteúdo se chama conditional ou if clauses. Esses conditionals, o nome próprio já nos diz, são frases, são sentenças que demarcam uma condição expressa em uma oração e um resultado expresso em outros. Essas sentenças, elas muitas vezes vêm escritas com a partícula if. Esse if, que significa se, pela constância em que vem nas sentenças, faz com que o conteúdo de conditionals também seja conhecido como if clauses. O que são conditional sentences? Elas são sentenças utilizadas na língua inglesa para expressar situações de que uma condição aconteceu, acontece ou acontecerá. E essa condição, ela é expressa através dos tempos verbais que nós já conhecemos, que são passado, presente e futuro. As if clauses são demarcadamente essas condições. Eu já falei para vocês que normalmente ela vem com if, mas não é obrigado que se tenha o if na frase, tá bem? Nós vemos aí uma figurinha que nós temos uma if clause onde diz: If they can't find you, they can't wash you. Se eles não podem encontrar você, eles não podem lavar você. Tá aí o gatinho escondidinho. Vocês devem ter percebido a presença do if e a condição que será expressa na frase. Se eles não podem lhe encontrar, eles não podem lhe dar um banho, eles não podem lhe lavar. Então a gente tem uma condição na primeira frase e o resultado dessa condição na segunda oração, na oração abaixo. As orações condicionais, elas expressam a dependência entre uma circunstância e um fato. Isso aí em língua portuguesa é chamado de orações subordinadas. Vocês devem lembrar disso. Uma oração depende da outra para que o entendimento seja completo. São compostas pelo termo if, que em português significa se. Não esqueça disso. Se. E são formadas por uma oração principal, que é chamada de main clause, e uma oração condicional, que é a if clause. Essas duas orações, elas dependem uma da outra para ter um entendimento completo. A oração condicional normalmente vem iniciada pelo if, mas já falei para vocês que não é só essa estrutura. Nós vamos falar sobre ela porque é a mais utilizada. E também nós temos uma oração principal que menciona a consequência, chamada de main clause. As if clauses, elas são de 4 tipos. Nós temos a zero conditional, first conditional, second conditional and third conditional. A condicional 0, a condicional 1, a segunda condicional e a terceira condicional. Essas condicionais nós vamos ver uma a uma. Hoje nós vamos tratar de 2 tipos de condicional, que são a zero conditional and the first conditional. A zero condicional e a primeira condicional. A zero condicional, ela é formada por 2 orações. A gente já sabe que a estrutura é basicamente o if e 2 orações, ou seja, 2 frases estruturadas em verbos, por isso são chamadas de orações. Essas orações, elas normalmente vêm no tempo presente, elas têm que vir no tempo presente. Por quê? Porque a zero condicional são aquelas sentenças, aquelas frases que nos mostram coisas às vezes muito óbvias
em que o resultado é sempre o mesmo, que o resultado é certo, que ele não muda. Então, nós vamos ter como característica da zero condicional a estrutura de tempo presente, tempo presente. A gente tem o tempo presente da condicional e o tempo presente da consequência daquela condição. E a zero conditional, ela expressa ações decorrentes de leis naturais e universais. Vamos ver o exemplo? Ele diz assim: Fish die if they stay out of water. Os peixes morrem se eles ficam fora da água. É uma lei natural. E aí nós temos dois verbos, die and stay, que estão no tempo presente. Vejam também, percebam que o if, ele não está no início da sentença, e sim no meio. Isso não altera nenhum significado, não altera a estrutura da condicional. Essa condicional tem como característica a presença do if e de duas estruturas do tempo presente. Então o if pode vir no início da oração ou pode vir no meio, ligando essas duas orações, sem problema nenhum. A zero conditional também expressa situações que são sempre verdade, em que, dada aquela condição, o resultado é sempre o mesmo. Então nós temos If you press the button, the machine starts to work. If you press the button, the machine starts to work. Se você pressionar, se você apertar o botão, a máquina começa a trabalhar. Aí nós temos uma sentença que começa com if, duas orações no tempo presente e demonstram um resultado certo dada aquela situação. Portanto, é marcadamente uma zero condicional. A zero condicional também pode ser utilizada para dar uma ordem ou fazer um pedido, dar uma instrução, que a gente chama de imperativo, né? Please call me if you have any problems. Por favor, me chame se você tiver algum problema. Caso você tenha algum problema, se você tiver algum problema, me chame. Então eu tenho aí duas orações que tá sendo expresso um pedido, me chame, e também uma condição, caso você tenha problemas, se você tiver problemas, ok? Já a first conditional, ela tem uma estrutura um pouquinho diferente. Ao invés de vir o with com duas orações no tempo presente, a gente vai ter o with, uma oração no tempo presente e uma oração no tempo futuro. Então, essa condicional, ela não expressa mais certeza. Agora, ela expressa uma situação possível, provável que aconteça no futuro, tá? Por isso a gente vai ter uma ação no presente e o resultado dessa ação vai ser expressa no tempo futuro. Vamos ver o exemplo? If it doesn't rain, I will go to the beach. Se não chover, eu irei para a praia. Eu vou à praia. Só se não chover. Então a gente tem aí uma condição, caso não chova, e a gente tem como resultado dessa condição a ida à praia. É uma situação provável? É bem provável que se não chover, eu vá à praia. Portanto, a gente tem uma estrutura da first conditional. A first condition pode-se dizer que estabelece uma relação de causa e consequência, pois se refere a uma possibilidade bem grande de que o resultado aconteça. Vamos ver um último exemplo? If she studies, she's going to pass. Se ela estuda, se ela estudar, ela vai passar. Se você estudar, você vai passar. Então a gente tem uma relação de causa e consequência. A consequência de você passar é o resultado do seu estudo. A gente tem a estrutura do if, o verbo stud, que está no presente, e o verbo pass, que está no futuro. A gente tem aí demarcadamente o auxiliar going to, que é um auxiliar para nos ajudar a entender que está no tempo futuro.
Eu trago para vocês essa frase que diz: If you believe in yourself, anything is possible. Se você acreditar em você mesmo, tudo é possível. Se você acredita em você mesmo, tudo é possível. E para exercitar um pouquinho isso que nós conversamos hoje, eu peço que vocês copiem e respondam as questões 1 e 2 da página 16 sobre essas conditionals que nós tratamos hoje. Uma boa tarefa para vocês, boa semana. Caso tenham dúvidas, podem me chamar no privado. Até a próxima!